Então, a gente vai dar início agora ao painel de SEO, Tendências e Boas Práticas de SEO numa web já dominada pela inteligência artificial. Como mediador, a gente tem o Daniel Gaz. Ele é sócio-diretor da The Gaz Marketing, fundada em 2002, com foco em marketing digital e performance. Coordenador do Comitê de SEO da Abrad, de 2017 a 2023. É agora coordenador do Comitê de SEO da Anamid. Ele é reconhecido pela especialização aí na área de SEO e mídias pagas e frequentemente convidado para palestras e aulas sobre o assunto. Formado em administração pela PUC e especializado em marketing estratégico pela FGV. Obrigada, Daniel. Obrigado. A Helena Sordilli é sócia-diretora da Carranca, fundada em 2000, graduada e pós-graduada em design e mestre em comunicação. Mais de 20 anos de experiência em digital, atuou como docente por todo esse período e atualmente é professora da SPM em cursos de formação e atualização em marketing digital. Então, também é da casa, né, Helena? Bacana. Obrigada, Helena. O André Verbiscas atua há 18 anos na área de comunicação e marketing e possui experiência em projetos de comunicação interna e externa. Ele é meu colega na Trama, é coordenador de marketing na Trama Comunicação, responsável pela área de marketing da própria agência e de clientes estratégicos. Graduado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e mestre em ciências sociais. Atua também como docente nos cursos de publicidade e propaganda, produção audiovisual e relações públicas. Bom painel, pessoal. Alô? Boa tarde, pessoal. Bom, obrigado pela apresentação. Eu queria hoje conversar aqui nesse painel de uma forma que a gente possa entrar dentro desse mundo da inteligência artificial e de como que a gente está utilizando isso, testando ela no dia a dia. E dentro da minha agência, a gente tem testado diversas frentes. A gente vive num mundo onde existem testes, né? Então, dentro da área de marketing, a gente sempre fala muito isso, que tem que fazer um teste AB. Então, agora, nesse mundo que a gente está trabalhando agora, é um mundo novo, onde a gente tem que fazer muitos testes, vamos acertar muito, vamos errar muito. E dentro disso, eu quero, então, deixar esse diálogo aqui em aberto. A gente preparou aqui alguns temas para uma discussão entre aqui nós três. Não deu para o Beto participar aqui conosco hoje. Então, eu só queria começar uma pergunta. Queria que realmente vocês me contassem quem de vocês, hoje em dia, está utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia. Se vocês puderem levantar a mão só para a gente ter uma ideia. É bastante gente, né? Mais da maioria aqui já está trabalhando com isso. Muito legal. Bom, vou passar aqui rapidamente a palavra para a Helena também um pouquinho, e a gente vai iniciar esse nosso painel. Bom, eu queria agradecer também o convite. Já trabalhei com o Daniel muitas vezes, em muitos projetos, com o Rodrigo, então agradeço o convite de estar aqui. Mas eu acho que a gente pode começar já. Vamos lá. E eu queria que você falasse, então, Dani, um pouco das tecnologias, né? Se você consegue listar, principalmente, o que a agência tem usado, né? Eu sei que tua equipe é sempre super engajada em novidades, em performance, e aí eu queria entender um pouquinho como é isso hoje lá. Bacana. Bom, pessoal, a gente, vou ser bem didático aqui, também direto, mas a gente, claro, tem trabalhado muito com o ChatGPT, o Gemini, que está todo mundo utilizando hoje em dia, só que existem muitas plataformas. Tá? Então, não só você vai pensar hoje em uma plataforma de inteligência artificial para a criação de conteúdo, que é o que a gente está vendo muita gente desenvolvendo, mas, por exemplo, quando a gente entra no mundo de criação, a gente tem que pensar que temos design, temos criação de programação, temos criação de vídeos, então todos esses estão envolvidos. Então, a minha dica do que eu tenho conversado no dia a dia, e a gente realmente tem testado todas essas plataformas,
tem que saber, claro, utilizar o ChatGPT, que a gente está cansado de ouvir, todos nós aqui já devemos ter utilizado em algum momento, mas tem que lembrar que temos o YouTube também, é uma plataforma de inteligência artificial. A gente tem as redes sociais, né, também, que estão utilizando muito inteligência artificial para trazer conteúdo. E lembrar como também que essas inteligências artificiais estão trazendo o conteúdo para eles, né? Porque não é qualquer coisa que eles vão buscar hoje em dia. Tá? Mas, então, existem diversas ferramentas, eu poderia listar várias aqui para vocês, existem até ferramentas de SEO hoje em dia já desenvolvendo isso, só que tem muito trabalho aí para ser desenvolvido, e eu queria colocar muito um ponto importantíssimo. Este é um mundo muito neném, tá? Nascendo agora essa informação, então vai ter muitas plataformas entrando, muitas plataformas saindo do mercado, não são todas que vão continuar para sempre. Eu já vi uma plataforma recente, que era de desenvolvimento de site, inclusive, que já nem mais está no ar. Então, vai ter muita coisa entrando, saindo, e a gente vai aqui debater muito sobre o Google também, como ele está trazendo esse retorno aí para a gente e como ele está buscando essas informações para trazer para todos nós. Quero só complementar. Boa tarde, primeiro. Obrigado pelo convite, Ellen e o pessoal da Anamid. Eu quero só complementar com uma outra ferramenta bastante sólida de SEO, que é o SEMrush, né, que é uma plataforma de inteligência artificial com muitíssimos recursos que nos ajuda não só com a produção de conteúdo, mas com toda a performance de entender a jornada da pessoa, desde do clique ali do conteúdo. Enfim, é uma outra plataforma de inteligência artificial bastante sólida que eu acho que é interessante da gente explorar. E aí eu acho que nesses, como vocês viram, né, 20 e tantos anos de digital, o Daniel também, a gente já ouviu SEO vai morrer algumas vezes ao longo desses 24 anos que eu estou no mercado. E aí eu queria que você trouxesse, Daniel, a perspectiva do Google em relação à inteligência artificial, porque a gente ouviu tanto que o SEO vai morrer, e eu tenho uma visão, e aí depois eu vou compartilhar assim que você falar, e a gente vai complementando. Mas o SEO vai morrer? Como que o Google olha para a inteligência artificial e para o SEO juntos? Eu tinha uma palestra antiga que a gente colocava até no telão dois olhos, assim, né? E eu falava para todo mundo na plateia para fechar o olho e pensar assim: se você fosse o diretor do Google, vocês coordenam todas essas frentes, como é que vão trazer o resultado? O que vocês fariam? E isso eu acho que é uma dica para você entender qual que é o funcionamento e como que você vai trabalhar. Então, por exemplo, hoje, pessoal, o Google está fazendo diversos testes. Neste momento mesmo, está mudando tudo. Então, ele está testando aquela plataforma de inteligência artificial, está testando aquela outra. Eles vão fazer muitos testes para saber o que eles podem trazer de conteúdo. O Google sabe que essa criação de conteúdo em massa, que a gente também vai debater aqui dentro, que isso pode atrapalhar o resultado, né? Então, como que ele vai se proteger de fake news? Vamos também falar sobre esse assunto. Como que a gente vai trabalhar com quem estiver criando conteúdos gigantes lá dentro, apenas com inteligência artificial? Então, eles estão mudando. Todo dia eles estão pensando uma forma diferente de como que isso vai poder trazer esse resultado real para os usuários. Tá? Então, qual que é o nosso papel, talvez, como agência? Né? A gente tem que trazer um conteúdo de qualidade, e o Google tem sempre batido nessa tecla, que é o famoso EAT deles, que a gente tem que falar de experiência do usuário e conteúdo relevante. Então, não adianta você simplesmente ir lá e criar um conteúdo qualquer, que não vai ter a menor visibilidade, interesse. Então, nosso trabalho, e o do Google, é entender, chegar no usuário com uma informação correta, bem feita, bem trabalhada, e também as autorias, né? Porque não adianta apenas você criar um monte de conteúdo e os autores também não existirem, ou ser autores quaisquer. Então, eu acho, inclusive, que a gente entra num mundo, né, onde ele começa a prestar atenção e dar valor para autores. E eu acho que vai bem de encontro ao encontro, não é uma trombada, é uma comunhão. A necessidade da gente desenvolver realmente autoridade na criação do conteúdo, né? Estava conversando com o André antes.
essa questão da gente ter realmente um planejamento para o desenvolvimento de conteúdo. Não adianta só jogar o conteúdo lá na plataforma e acabou, né? Se a gente não tiver um planejamento onde a gente está entendendo a jornada, a maturidade desse cliente que está entrando no funil, o objetivo específico daquele conteúdo, como aquele conteúdo se derivou para estar em N plataformas, né? Como ele se consolida num resultado de uma página de busca. Se a gente não pensar em tudo isso no planejamento, a gente realmente é só mais um, e aí, com esse volume de coisas que estão sendo produzidas a cada segundo, a gente realmente não se destaca, né? Você quer falar um pouquinho da jornada, André? A gente tem percebido pelos testes que a gente faz lá na Trama, usando, como você falou, o ChatGPT em conjunto com o SEMrush, enfim, usando algumas inteligências artificiais em parceria, e a gente já percebe um movimento do Google olhando para esse tipo de conteúdo que é gerado não 100% por IA, mas com a ajuda de inteligências artificiais, né? Conteúdos que a gente faz ainda na agência 100% humano, engajam e convertem e se posicionam melhor do que um conteúdo que tem o uso da inteligência artificial. Não é uma questão da gente não usar a inteligência, né? É saber como utilizar, é usar o recurso humano, o fator humano, que é importante da gente pegar aquele conteúdo que veio da inteligência e retrabalhar pensando nessa jornada, no momento de exploração que esse consumidor está, né? E que ele, para daí acessar o conteúdo. E aí, puxando o gancho que você falou que o SEO vai morrer, muitas coisas iam morrer, né? O rádio ia morrer, a televisão ia morrer, muitas coisas iam morrer, e a gente continua vendo tudo aí. O SEO é uma das coisas que não vai morrer. Mas há uma pesquisa bem recente de um instituto que diz que há uma tendência futuramente de 50% do volume de buscas nos buscadores atuais diminuírem em 50%. Isso significa que o SEO vai morrer ou que as pessoas vão parar de buscar? Muito pelo contrário, elas vão buscar em outros lugares, né? Elas vão buscar em outros canais, em outras situações que a gente vai precisar explorar. Me lembra uns 2, 3 anos atrás que eu tive contato pela primeira vez com o SEO pensado para buscas por voz. É muito parecido com o que está rolando hoje, né? Hoje o conteúdo já está bastante sólido para a gente buscar por voz também, e pensando nessa geração mais nova. E é bem parecido com o que está acontecendo agora, né? Como é que a gente se posiciona? Nossa, todo mundo vai parar de buscar no buscador e vai todo mundo procurar pela Alexa. Não é todo mundo. Mas tem uma parcela que está ali, né? Antes a gente tinha um mundo muito voltado para o Google, né? E agora, realmente, assim, a gente está falando de busca para aplicativo, busca dentro da rede social, busca dentro do Mercado Livre. Então, todas essas são relevantes, né? E como que você vai trabalhar? E posso te fazer, então, uma pergunta? Por favor. Quais as técnicas de SEO, então, que você acha que não vão ficar obsoletas? Inclusive, eu vou até colocar isso aliado com a inteligência artificial. O que a gente pode fazer, né, para continuar esse trabalho? Então, pensa assim comigo. A questão da palavra-chave vai sempre existir. Você sempre vai precisar pesquisar algo. Ela nunca vai deixar de acontecer. Então, você pode, inclusive, usar a inteligência artificial para te trazer palavras-chave. Ela pode te sugerir conteúdos. Ela pode sugerir meta tags, né, que é a descrição da página. Ela pode te sugerir até uma reprogramação do seu site. Ela pode criar imagens para vocês colocarem nos seus artigos, nos seus sites. E toda essa parte de on-page, e que você vai conseguir, antigamente, né, que a gente fazia tudo mais manual, né, a gente vai conseguir, hoje em dia, desenvolver com um pouquinho mais de agilidade. Né? O único problema que eu acho que assim, o ChatGPT ele é muito confiante, vocês não acham? Né? Ele tem muito seguro de si. Como a gente treina ele. Né? Então a gente precisa, assim, você pode utilizar dele, mas Falo, isso tá errado. Eu converso com o meu, vocês conversam com o de vocês? Eu converso, falo, isso aqui eu tenho outra fonte, olha, isso aqui é melhor se você disser assim. A gente tem que ensinar o ChatGPT também. Eu uso uma extensão no Chrome
para o ChatGPT que, quando ele me dá a resposta, ele me dá as fontes. E aí, se a fonte é o Wikipedia, eu falo, ChatGPT, está de zoeira comigo, né? Não dá. Então, acho que a gente tem que também ter esse olhar crítico, né? Porque, senão... Complementando também, até acho que não sei se todo mundo sabe, mas dos testes que eu tenho realizado dentro da minha agência, muito dos conteúdos que estão vindo de resposta, né, do ChatGPT vem ali daquela posição 0. Não sei se todo mundo sabe o que é. Mas, por exemplo, sabe quando você vai no Google e você escreve assim, o que é... Ou sei lá, o que é... qualquer coisa. O que é SEO, por exemplo? Aí ele vai lá e já te dá uma resposta, né, prontinha, você não precisou entrar em nenhum artigo. Isso é a posição 0. Muito dessas posições zeros também, aí entrando numa parte técnica também, eles vêm o quê? Também de dados estruturados. Tá? Então, uma dica que eu dou aqui para todo mundo é vocês têm que estar com o seu site pensando também em trazer informações para esse posicionamento 0, ou seja, para ter uma pergunta e resposta, que é como o Google trabalha e como o ChatGPT também. Obrigado. E marcação de dados. Tá? Isso vai fazer com que traga as informações mais relevantes ali dentro. Eu queria fazer uma pergunta para você, na verdade. Né? A Helena tem uma especialidade também muito grande em conteúdo, né? Marketing de conteúdo. Então, assim, fala um pouquinho para a gente. Assim, o SEO ele não é só uma criação de conteúdo, né? Então, qual que é a importância dele hoje em dia, assim? E como que você poderia usar então uma inteligência artificial a seu favor hoje em dia? Eu acho que, se a gente está pensando sempre no viés do planejamento, né, a estratégia e a jornada, a gente realmente tem que pensar em produzir conteúdo para encaminhar na jornada. Então, a gente usa principalmente o ChatGPT quando a gente quer ter um start de volume de conteúdo para um cliente. Então, até porque é no topo do funil que a gente tem mais volume. Então, a gente trabalha mais a produção de conteúdo para esse topo de funil com a inteligência artificial, porém, jamais sem uma intervenção nossa. Né? Acho que isso já está bem claro, e acho que quem está no mercado já entendeu que não dá para não intervir no conteúdo. Porque, por mais que você também converse com a ferramenta e treine ela a fazer o que você quer, se você não tem um olhar de copywriter, né, um olhar mais cuidadoso, alinhado com a estratégia, alinhado com o que você quer entregar, e para o encaminhamento da jornada, porque o conteúdo ele não pode morrer nele mesmo, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. O conteúdo ele não pode ter fim nele mesmo, mas ele também não pode ser aquele call to action genérico. Então, até para criar um call to action bacana, a gente tem que pensar se o ChatGPT vai ajudar a gente ou vai atrapalhar. Ou, encaminhando na jornada, como é que eu vou trabalhar? Então, a gente usa mais para esse início de jornada e principalmente quando o cliente está começando um lançamento de um produto ou enfim, precisa dar uma turbinada de conteúdo, a gente usa e aí vai nada é sozinho, né? O conteúdo nunca está sozinho. Então, ele é sempre esse entendimento de que esse conteúdo ajude a desenvolver a autoridade, que esse conteúdo ajude a ter talvez até melhorar a SERP, entendeu? Então, a gente tem e aí olhar para todos os canais que a gente vai direcionar. Então, eu queria chegar nisso, inclusive. Quando a gente fala de conteúdo, né, que é muito importante, a gente está falando só de artigos aqui dentro. Não. Né? O conteúdo, quando a gente fala, eu estou falando conteúdo de vídeo, estou falando conteúdo que vai para uma rede social, o conteúdo que vai para você distribuir um aplicativo, e o conteúdo é uma imagem também, né? Exatamente. Por isso que eu falo da derivação, né? Quando a gente está falando de conteúdo, a gente usa a inteligência artificial para produzir esse primeiro volume, mas esse é um volume de texto. Como é que a gente traduz isso para os diferentes canais, né? A gente até estava
dando uma fofocada aqui enquanto o Daniel estava falando, a questão do que técnica que não vai funcionar. Quando a gente entende a palavra-chave principal, o volume ali, o arranjo de palavras-chave que a gente vai precisar trabalhar para esse cliente, eu brinco que o Google é espertinho, né? Então, ele sabe o que é um sinônimo, ele sabe o que é um plural, mas o que mais ele sabe? Né? Quando a gente vai para o Uber Suggest, né? Ou para o Google Suggest mesmo, o Google Trends ajuda a gente. Né? Então, são formas da gente olhar esse conteúdo. Porque se está no Google Trends, provavelmente ele está sendo buscado porque está sendo falado em outros lugares, não só nos resultados orgânicos ali de redes, de artigos e tudo mais. Quem trabalha com conteúdo precisa ter um olhar curioso, precisa questionar o porquê daquilo está acontecendo, precisa ter um olhar mais crítico também. E pensando que, seguindo seu raciocínio, né, acho que todos nós já temos essa experiência. Então, é muito simples, né? Você cria um conteúdo com um redator, com um jornalista, que vai conseguir entrar dentro dos detalhes, vai conseguir trazer uma linguagem extremamente agradável e dentro também do seu cliente, vai deixar um conteúdo simplesmente mais simples, né, de uma certa forma, ali dentro da inteligência artificial. Eu vou comentar também com vocês. Teve um case que foi muito debatido recentemente. Eu ia falar disso justamente agora para você, por causa da questão volume. Volume, Teve um case que foi do Casual.app, não sei se vocês chegaram a ver. Foi um teste que foi realizado onde, assim, hoje você pode criar conteúdo em massa. Então, antes a gente criava, por exemplo, 4 artigos, 5 artigos, 10 artigos por mês. Agora você pode criar 1.800 artigos por mês. E aí, o que fizeram? E aí, de novo, até como eu falei para vocês no início, marketing é isso mesmo. A gente tem que fazer os testes mesmo. Eu sou super a favor de testar. Quanto mais vocês testarem, melhor. E este case, o que eles fizeram? Chamaram uma agência. A agência propôs para eles desenvolvimento de conteúdo em massa dentro de inteligência artificial. Então, pensa bem. Eles criaram, a partir do dia para a noite, que, devia ter, 30 artigos, foi para 1.800. E aí, se a gente for ver um gráfico disso, o que aconteceu no posicionamento orgânico dessa empresa? O que vocês acham? Vocês acham que deu certo? Dói até meu coração de pensar. Então, o que aconteceu? Você vê um gráfico que, assim, ele teve, sim, uma trajetória de crescimento e, do dia para a noite, fez assim, plim, caiu. E voltou para um patamar antes dessa criação de conteúdo em massa. O que isso a gente entende? Tá? A gente entende, em primeiro lugar, que o Google está de olho, sim. Tá? E nos pareceu, e para o mercado como um todo, que isso foi uma decisão manual do Google. Tá? Pode não ter sido porque o robozinho dele lá deixou, foi embora. Só que aí vai lá alguém, então a gente tem que lembrar que existe gente, sim, analisando. Existem, por exemplo, plataformas ou outras, vamos dizer assim, outras empresas coligadas ao Google que estão analisando assim, os conteúdos que estão sendo trabalhados, né, e tudo mais. Então, despencou. Tá? Então, o Google tem, sim, uma forma de avaliar essas informações. Esse teste, pessoal, já não deu certo. Né? Então, tiveram que dar um passo para trás, inclusive para recuperar isso, porque, a partir do momento que você foi penalizado, demora muito tempo. Aqui, quem é da área sabe. Você chega lá, você tem uma trajetória bonitinha, vai lá, cresceu. Se você desceu, dá um trabalhão para voltar ao topo de novo. É a fatídica cultura do atalho, né? Nossa, eu vou fazer isso. Lá atrás, né, no SEO, o pessoal punha o texto em branco com a palavra-chave no fundo branco. Quem sabe disso é da minha época, hein? E aí era terrível isso, porque depois penalizava mesmo. Mas, por um tempo, dava resultado. É a mesma coisa aqui. Né? Então, a gente não quer ser banido, a gente não quer ser penalizado. Então, tem que ter... Uma coisa interessante, tá? O Google, eu vou até voltar mais um tempo atrás. O Google, pessoal, ele não é uma coisa tão inovadora. Nossos avós já tinham a lista telefônica ali, já tinham ali o catálogo de informações, sempre existiu. E eles iam trocando ali, só que não era real time, sempre existiu. E, hoje em dia, essa criação de conteúdo em massa também poderia ser feita por humano, não podia?
Então, poderia também ser feita. Você não precisa da inteligência artificial, você simplesmente ir lá contrata 10 redatores. Fala, pessoal, me entrega 4 artigos por dia cada um. Vou publicar ali 1000 artigos por mês. Você poderia também. Então, o Google sempre soube que isso existe e que agora com a inteligência artificial ele vai ser testado ao limite. Tá? Então, eles têm, sim, as ferramentas para analisarem se isso vai ser algo ranqueável para ele ou não. Então, qual que é a nossa dica aqui dentro? Vamos voltar. O Google sempre fala o seguinte, o que importa é a experiência para o usuário. Tá? Então, se o usuário estiver lendo o seu conteúdo, está interagindo, está avaliando o seu conteúdo, fica mais tempo dentro dele, isso é o que vai fazer com que ele leve o seu ranqueamento. Tá? Mas nada é novo. Tudo está sendo recriado ali dentro. A gente tem uma agência bastante famosa do mercado, que há uns 10 anos atrás foi uma das responsáveis por bombardear a internet de conteúdo massivo. Ela produzia muito, se aproveitou bastante da chegada das inteligências artificiais e foi penalizada pelo Google. E hoje, se vocês acessarem o conteúdo dessa agência, ela escreve agora conteúdo produzido por humano. É a primeira coisa que aparece no conteúdo antes de entrar o próprio conteúdo mesmo. Porque o conteúdo, o SEO não tem a ver com volume, né? O SEO pode até ajudar a gerar volume, a criar volume. Mas o SEO, eu acredito que todas as disciplinas do marketing digital têm um pouco isso, mas o SEO tem muito essa coisa de estar conectada com a jornada da pessoa. Porque eu preciso produzir conteúdos que entreguem um valor para aquela... Ela é uma pessoa... Nós precisamos nos colocar no lugar de quem está buscando. É uma dúvida que tem ali por trás. E ela está usando um buscador que ela tem hoje. Amanhã ela vai perguntar para a Alexa. Depois de amanhã ela vai fazer outro jeito de buscar. Mas o nosso conteúdo, seja ele artigo, imagem, vídeo, qualquer coisa, precisa entregar um valor, precisa ser conectado com o humano. Então, a gente vai se aproveitar das inteligências para tudo aí, mas com essa intenção da jornada mesmo, de conectar com a dor mesmo da pessoa, com aquilo que ela está precisando encontrar como resposta. Perfeito. Então, não é volume, né? O volume é importante como diretriz dentro do SEO, né? O volume e a constância, na verdade. Talvez mais a constância do que o volume, né? Mas eu concordo 100% com você. Agora, se a gente for pensar, então, na capacitação do pessoal dentro das agências, né? Qual que é o caminho principal que você acha que a gente tem que... Importante a gente falar dos profissionais mesmo, né? Olha, pessoal, todos nós aqui, eu acho que estamos numa nova era que a gente tem que entender. Todos nós precisamos estar dentro aí das inteligências artificiais que existem. Dentro da nossa agência, a gente está testando pelo menos umas 5 por semana ali dentro. E muitas servem, muitas são pagas, então também tem uma outra crença de que, olha, agora eles vão resolver tudo para você. Não é bem assim, porque tem muitas que são pagas. Tá? Mas tem muita coisa boa aí acontecendo. A gente ainda vive num mundo que não é o dia a dia das pessoas usar a inteligência artificial, mas para as agências é realmente importante, porque você pode ganhar um tempo, sim, né, para o desenvolvimento de conteúdos, dá para ter esse ganho, mas tem que estar preparado, pessoal, tem que estar acompanhando. Eu acho que isso é uma virada de chave hoje em dia. Tá? Todos nós estamos sentindo isso. As coisas estão mais rápidas, né? Os nossos clientes vão também ser mais exigentes cada vez mais. E precisa, então, estar preparado. Então, a gente tem que estar aliado com técnica. Então, vamos lembrar do SEO tradicional, que é muito importante. Então, a gente está falando de conteúdo, programação, link building, estratégia de marketing e concorrência, tudo isso. E a inteligência artificial veio para ajudar, assim, um pouco também, né? Vamos usar uma parte dela para o que for importante para o nosso dia a dia. Quem sabe ganhar mais tempo, até aliado com o que o André está dizendo. E fazer uma imersão dentro do seu cliente, emergir dentro de um ramo que você vai trabalhar ali dentro e ter mais tempo para isso, isso vai dar um grande ganho. Agora, os profissionais podem ficar tranquilos, tá? Tem espaço para todo mundo ainda. Sem eles, a gente não consegue evoluir. Hoje em dia, sozinho, não tem como desenvolver esse trabalho. É um trabalho muito... Eu gosto de dizer que o SEO não é difícil, ele é trabalhoso. E acho que tem uma coisa que você falou, isso da imersão no cliente, né? O que o pessoal hoje chama de onboarding.
E a gente viu muito as as a services vendendo o onboarding para a gente se adaptar a eles. E, na verdade, a gente, como agência, tem que se adaptar a esse ambiente do cliente. Claro que a gente tem que ter modos de trabalho, né, metodologias e tudo mais, mas se a gente não tiver, de fato, lá dentro, com o olhar do cliente, né, desenvolvendo a partir da perspectiva da dor, do desejo e tal, do cliente, esquece, a gente não sai do lugar, né? A gente não tem diferencial competitivo, porque se todo mundo tem acesso às ferramentas, ainda que pagas, ainda que freemium, ainda etc., se a gente não tiver esse olhar de cuidado com o que o cliente precisa de fato, né? E às vezes o cliente não sabe o que ele quer, né? Quem é cliente aqui? Quem é agência? Tá. O resto é cliente, então não podemos falar mal dos clientes hoje. Mas, em geral, algumas vezes, o cliente não sabe muito bem o que ele quer. Então, a gente precisa orientar, né? Só que a gente também não pode ficar no patamar acima. A gente tem que pegar na mão do cliente e falar assim, vamos junto, então. Fazer um onboarding é isso. Não é simplesmente, eu trabalho assim e acabou, né? Ou você se adapta ou tchau. Né? Não existe. Até porque tem concorrência, né? Tem boletos, tem tudo isso. Então, a gente tem que pensar em como trabalhar para esse cliente, entendendo a visão dele também, do mercado dele. Né? Nós ouvimos hoje pela manhã um colega do painel que disse que as pessoas que têm dificuldade de lidar com gente vão ter dificuldades de gerar negócios. E eu acho que é um pouco isso, é isso, né, aqui, nessa discussão que a gente está tendo da formação profissional. Eu acho que, pela minha formação primária como publicitário, a gente precisa mesmo gostar de gente. Eu preciso conhecer o mercado do cliente, a marca do cliente, como ele se posiciona, ok. Mas eu preciso conhecer o cliente do cliente. Porque se eu não conhecer o cliente do cliente, eu não ajudo o meu cliente. E é muito o exercício que a gente faz lá na agência, onde eu atuo hoje. Então, eu vou olhar para o cliente do cliente, porque eu atendo o marketing da própria agência. Então, o meu cliente é a agência. Então, como é que esse cliente está lidando com os produtos, com os serviços, e como que eu entrego como eu respondo às dúvidas dele? E tal. E complementando essa coisa de gente, de pessoas, eu acho também que o profissional precisa ter mais uma formação também 360. Né? A gente precisa olhar para o 360 da agência mesmo. Não faz mais sentido eu ficar ali produzindo o meu conteúdo de SEO sem conversar com a área de vendas, sem conversar com a área de assessoria de imprensa, sem conversar com o profissional da comunicação interna, porque tudo isso pode me ajudar. Né? Um artigo produzido por um executivo lá no PR da agência pode me ajudar num conteúdo de SEO aqui, que vai me ajudar a empresa a se posicionar. Que vai levar, né, o cliente para mais fundo na jornada. Isso, para mais fundo na jornada, porque o porta-voz da empresa ele é mais meio e mais fundo de funil. E enquanto eu estou aqui produzindo o topo, eu vou pegar de outras fontes da empresa para me ajudar. E isso tem a ver com essa coisa de gostar de entender o cliente do cliente, de ter essa visão, esse olhar mais 360 mesmo. Legal. André... eu acho que agora a gente pode entrar num assunto polêmico e espinhoso e difícil, que são as fake news. Né? O quanto também a inteligência artificial potencializou a produção de conteúdo fake, né? E como a gente combate isso, né? O Google tem uma plataforma, né, assim, uma ferramenta deles que é o Core Update, onde eles falam muito sobre o dia a dia, como é que eles vão trazer essa informação e tudo mais, mas o Google está de olho, né? Então isso é importante. Tá? E, por outro lado, também existem ferramentas que chama, por exemplo, IA or not. Ou seja, isso é inteligência artificial ou não. Vai ter algumas ferramentas trabalhando, mas é muito importante a gente debater esse assunto, porque, pensa assim, né, se hoje a gente pode criar ali, né, 1.800 conteúdos para uma pessoa,
eu posso criar 2.000 conteúdos fake também, né? Então, isso daí vai existir e já tem como, o Google sabe disso, todas essas ferramentas também estão trabalhando todo dia para combater isso e como é que vai utilizar no nosso dia a dia. Agora, eles têm, e a gente pode ficar tranquilo, tá? Eles estão mais preocupados do que todos nós para que isso não aconteça. Tá? Então, já existem tecnologias analisando esses resultados, mas eu vou voltar ao ponto que, assim, a autoria para o Google também é muito importante. A gente falou aqui de constância. E isso é o que vai fazer ele trazer essa informação. Então, se a gente aqui está sempre atualizando o conteúdo, tem relevância, as pessoas vêm até nós, não tem nenhum, vamos dizer assim, não tem nenhum abuso acontecendo, não tem nenhuma violação de privacidade. Isso vai fazer com que você dê essa continuidade. Enquanto isso, eles vão ter que ficar banindo. E, pessoal, eles têm muita punição aí. Vocês nem imaginam quanta. Muita punição, e às vezes até errada. Né, que nem era para punir, mas tem muita punição. Né? Eles têm até dentro da plataforma Search Console deles também tem uma ferramenta para você sair da punição, tem o desaval, tem coisas bem complexas. Então, existe esse caminho. O fake news vai continuar, pode aumentar muito, sim, né? Mas eles têm, sim, como trazer essa informação mais concreta e funcionar, assim. Eu acho que aí a gente pode trazer um paralelo com a questão das redes sociais, né? Tipo, o Instagram tem tido uma atenção, né, em sinalizar que aquele conteúdo pode ser fake news e tudo mais. Eu costumo dizer que o conteúdo na rede é xixi na piscina, ninguém mais recolhe. Né? Então, a gente viu muito isso nas eleições, por exemplo. Solta uma fake news e, para você combater aquilo, sei lá, se a fake news atingiu 1 milhão de pessoas, o combate a ela atingiu 50 mil. E olhe lá. Então, também a gente tem que estar atento. Né? Eu com o meu lado mais sociológico, que eu venho desenvolvendo, eu acho que a gente, na verdade, tem que trabalhar com educação sobre a aquisição de conhecimento e de conteúdo, de informação, de acesso à informação. Sabe o que eu lembrei? Eu lembro no meio da pandemia, lembrei aqui agora, eu lembro o Arnaldo Antunes, ele falando uma frase que me marcou. Ele falou assim, cuidado com tudo que você lê. Né? E fez muito sentido para mim, porque a gente vê, né, nossos pais compartilhando informações e não leem aquela informação, não viram que link era aquilo que eles compartilharam. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim, que cuidado com tudo que você lê. Né? Isso é muito importante. Mas esse conteúdo, eu acho que assim, vocês podem ter certeza que tem muito mais gente preocupada aí dessas big datas do que a gente possa imaginar aqui dentro. Tá? E, de novo, tem ferramentas, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, como IA or Not, que vocês podem lá consultar. Isso daí é uma verdade ou não. E me lembrou também, recentemente, não sei se vocês viram, teve uma fake news que estava tendo incêndio na Torre Eiffel, que teve outra do Neymar falando de cassinos. Tem muita coisa acontecendo, mas depois de 2, 3 dias, vira meio que um meme na internet, né? E as coisas desaparecem, tá? Mas esse vai continuar acontecendo ainda um pouco, né? Então a gente tem que ter, sim, uma preocupação, autoridade e nossos conteúdos aí bem relevantes. A autoria, hein, pessoal? A autoria é muito importante. E aí você acha que o ChatGPT e os similares vão tomar lugar dos buscadores tradicionais do Google? Eu acho que são ferramentas diferentes. Acho que são ferramentas muito diferentes, né, ainda. A gente vai utilizar muito ainda. Vale lembrar, todas essas ferramentas são novas, né, como eu disse. Então, assim, umas vão para frente, claro, o ChatGPT a gente não tem a menor dúvida que já foi, né, assim como outras, mas muitas podem dar passos para trás. Tá? Eu acho que o Google ainda tem muito espaço, só que foi dividido, né? Esse espaço foi dividido entre muitas outras. Né? Eu, por exemplo, eu uso muito a Alexa na minha casa. Eu adoro aquele negócio. Ela lê o livro para mim, gente. É uma delícia. Então, vai ter, sim, muita mudança. Inclusive, eu estou na expectativa aí do Alexa estar mais integrado ainda. Que ainda não está tanto, eu acho. Acho que dá para ela aprimorar muito mais. Né?
Mas eu acredito que o Google tem muito espaço ainda, tá? Tem muita coisa para ser desenvolvida. A gente vai usar muito ele. E, gente, ele está anos-luz da gente, né? Eles acabaram de lançar uma ferramenta que é o Circle to Search. Você vai lá, você circula para encontrar uma coisa dentro do Samsung S24. Não estou fazendo propaganda, hein, gente? Mas, então, assim, eles estão indo aí à frente. Vai ter muita novidade aí por eles. O Gemini está bombando, está indo super bem também. Recomendo quem não estiver testando, testem, porque está muito boa a plataforma também. Muito boa. Então, o Google tem vida longa e SEO tem vida longa. É isso que podemos concluir. Sim, não é isso mesmo. Eu não imagino o mundo sem SEO ainda. Claro, né? Nosso mundo vai mudar, mas, nossa, tem muito futuro ainda. A gente tem muita busca para fazer, né? Muita busca. É isso que eu ia dizer. As pessoas não vão deixar de buscar, né? Elas vão buscar em outros lugares, mas o buscador vai se reinventar também, né? Talvez esse buscador que a gente tenha hoje mude um pouco. Sabe o que eu pensei agora, né? Que a gente falava antes, né, que a rede social era muito um lugar onde a gente era só interrompido, né? E, na verdade, a gente tem visto que as buscas cresceram dentro das redes sociais. Então, acho que também precisa, a partir das redes, melhorar esses resultados de busca também, né? Porque são horríveis. Por exemplo, hashtag é uma coisa que não funciona mais em rede social há bastante tempo, porque é um mar de gente, 3 oceanos de rede social, então, de hashtag, enfim, não funciona mais. A busca mudou, né? A gente antigamente buscava por hashtag, agora você vai para o perfil do usuário. Exatamente. Para entender o que ele faz e continuar o conteúdo, né? Então, antes, a rede social, a gente era só interrompido, né? Ou estimulado a desejar algo, a procurar mais sobre algo a partir daquele post que te impactava. No Google, a gente realmente ia com uma intenção de pesquisa mais clara, né? Num segundo estágio ali, primeiro estágio do funil, mas já com uma intenção, né? E hoje a gente não tem mais isso tão claro entre plataformas, né? A gente, se for falar com a minha filha que está aí, que tem 16 anos, ela busca coisas no TikTok. Né? Então, como é que essas plataformas, esses canais vão trabalhar o SEO também, né? Porque assim, técnica de SEO vai funcionar para tudo, né? Mas como é que eles vão melhorar a experiência? Porque daí a experiência está cagada, né? Desculpa, mas é verdade. Né? Na rede social, qualquer rede social tem um resultado de busca horroroso. Né? Depende também bastante eu acho que das questões geracionais, um pouco, né? De como as gerações buscam as coisas e as informações. Você busca no TikTok, André? Não, eu tenho até... Não. Eu tive uma experiência recentemente com uma criança e ele queria saber qual que era a carta do Pokémon mais poderosa do jogo. E aí eu falei, bom, vou ajudar a criança, né? Vamos pegar o computador, entrar no Google, perguntar para o Google qual que é a carta. Aí ele me viu pegando o computador, eu abri a tampa, ele falou, mas por que você está pegando o computador? Eu falei, porque eu vou perguntar para o Google qual que é a carta. Ele falou, não, é assim, Alexa, nananana. Então ele perguntou, e a Alexa, obviamente, eu estava ligando o computador, a Alexa já deu a resposta para ele. Somos de gerações diferentes. Ele já está buscando de uma maneira diferente. Ele não vai para esse buscador tradicional que já está olhando como essa criança está buscando e está se reinventando. A gente precisa também olhar para os nossos conteúdos, né, para adequar. O meu filho mais novo tem 14, mas ele tinha 3, não sabia escrever ainda, e ele ia no Google, no microfone e perguntava o que ele queria, com 3 anos. E com o cliente, nas prospecções, quando eu me envolvo em alguma prospecção, que a gente consegue perguntar um pouco como foi a jornada, como que esse cliente chegou até a agência, a gente percebe também a questão geracional. Se é uma pessoa, um lead ali mais jovem, enfim, de uma geração intermediária, ele olhou as redes sociais primeiro, aí ele foi no Google, viu que a gente tem posições ali onde ele estava buscando, aí ele entra em contato.
Outros perfis vão direto no Google, se a gente aparece. Aí ele confirma se eu existo mesmo nas redes sociais. Aí ele vai para o LinkedIn. Então, por isso aquela coisa do 360 também, que é bastante... Multiplataforma. E a questão da autoria que o Daniel falou, Isso, né? O isso. quanto é importante a autoria e a autoridade, né? Então, Olha, pessoal, Daniel, para a gente... nosso tempo... Sim, eu ia falar isso. Encerrando aqui assim, um pouco, talvez, o nosso painel, né? Mas eu deixaria aqui como uma palavra final para vocês, que assim, acho que algumas coisas mudaram, algumas coisas facilitaram, tem muito trabalho a ser desenvolvido. O nosso dia a dia, você tem que desenvolver não só conteúdo, imersão no cliente, você tem que desenvolver um site com uma facilidade de experiência para o usuário, porque senão o usuário entra lá, não entende onde é que clica, onde é que está o botão. Você tem que... É um trabalho, de novo, assim, é muita coisa, trabalhosa, então ele é trabalhoso, mas não é difícil, mas requer, sim, muitos profissionais para isso. Tá? Então, eu recomendo... Aí vou dar uma recomendação, claro, final para todos, mas o SEO não é um projeto que dá para fazer caseiro, não acho que dá para fazer por conta própria, você requer pelo menos uns 4 profissionais para desenvolver isso para você. E aí eu estou falando de programador, redator, analista de SEO e até alguém, desenvolvedor, link building, pode ter até RP no meio. Então, você precisa desses profissionais, um só não vai resolver. Tá? Na inteligência artificial, dá uma ajudinha sim, vamos continuar testando todas elas, que tem muito trabalho aí pela frente. E vamos acompanhando esse nosso novo momento, que está muito legal. Eu estou adorando fazer esses testes e viver esse momento aí novo. E quero agradecer aí todo mundo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem também conversar aqui com a gente rapidamente, fique à vontade, por favor. Boa tarde, eu sou Mônica Medina, Country Manager da Livedon. Desculpem o sotaque estranho, sou colombiana. Mas eu queria perguntar para vocês, falando das coisas de inteligência artificial, porque a gente também trabalha nisso, como vocês recomendam com as atualizações de Google a gente ter boas práticas para o SEO? E, além disso, misturando ou não a inteligência artificial. Obrigada. Bom, vamos continuar. As boas práticas do SEO. Então, a gente vai falar assim, de criação de conteúdo relevante. Você tem que lembrar dessa constância, né? Porque você tem que fazer essa manutenção. Pensa assim comigo. Vamos supor, eu e a Helena, eu sou uma empresa, a Helena é outra empresa. Tá? Eu estou postando um artigo, um conteúdo na internet toda semana. E a Helena posta a cada 3 meses ou 2 vezes ao ano. Quem parece para o Google que é mais o porta-voz do mercado? Quem parece para ele que está mais atualizado, que está se comunicando com o mercado? Né? Então, ele vai dar uma certa relevância neste quesito. Tá? Então, as boas práticas você manter essa comunicação na internet, manter esse diálogo, ter o seu site bem atualizado, que é o que eu lembro também de uma forma leiga. O nosso celular não tem aquelas atualizaçõezinhas de aplicativo, que você tem que ficar atualizando, ele atualiza. Site é igual. Você tem que atualizar seu site, seu WordPress, seu Magento, qual plataforma seja, você tem que atualizar. O que ela funcionou 1 ano atrás, talvez não funcione para esse ano. Tá? Então, manter o seu site atualizado, melhorando, sempre dá para melhorar um pouquinho. Né? Sempre dá para melhorar o layout dele, a cor do botão. A gente, dentro do comitê de SEO, falou muito, né, de experiência de usuário, coloca o botão em cima, embaixo. E teste, tem que testar. Porque hoje você pode ter uma grande sacada. E amanhã pode ser que você fale assim, olha, eu acho que eu ainda pensei em algo melhor. Então, vamos testar. Deixa essa página no ar, deixa aquela. Qual que está dando o melhor resultado? E a gente vai aprendendo no dia a dia. Não tem uma regra mágica e exclusiva. E na questão do conteúdo em si, né, gerado pela IA, é a pitada que revele que aquele conteúdo é teu e autoral e tudo mais. Não era isso que eu ia dizer. De você usar a inteligência mais para te gerar uma base ali de produção de conteúdo, mas ter a interferência humana. Aí eu concordo com você quando disse que não haverá uma substituição do humano, né? Pelo menos por enquanto.
E é possível você mesclar, sim, fazer o conteúdo usando lá na agência, a gente faz os testes. Dos últimos testes que eu fiz, cerca de 15% a 20% do conteúdo gerado por inteligência artificial tem uma performance um pouco melhor. Então, não é o humano ainda está responsável por 80%, 85%, 90% da produção do conteúdo. A IA vai te dar uma base. Essa base é muito bem-vinda da inteligência artificial. Tá? E a base é sempre para o topo do funil. Então, se você quer se especificar, enfim, você sempre pense que a inteligência, como a gente ouviu hoje pela manhã, ela vai ver o passado. Então, ela vai ver conteúdos que já foram gerados para um público de topo de funil que está precisando ser educado. É com essa gente que as inteligências hoje estão conversando. Tem mais uma pergunta, parece. Tem. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo painel de vocês. Na verdade, são 3 perguntas. Pode? Faz uma primeiro. Para ver se a gente consegue, faz uma de cada vez. Tá. Eu sou a Carolina Pérez, e aí... eita, e agora? Qual eu faço? Fudeu. Faz as 3. Tá. Aí todo mundo mistura aí, faz uma miscelânea e responde. Bom, vamos lá. Quando o ChatGPT entrou no ano passado, né, foi aquele boom. E aí o Google começou a se movimentar para fazer as suas alterações e as suas atualizações e tudo mais. Recentemente, a gente teve o caso da BB.com. Eu não sei se vocês sabem, mas eles tiraram 300 conteúdos do ar, porque foram 300 conteúdos colocados no ar de dezembro a janeiro, escritos por uma autora que não existia, que era uma mulher chamada Valéria Tavares, e ela não existe. Isso. E aí, neste processo... Pensando em jornalismo também, né, a gente tem ali uma queda muito grande da qualidade desse produto, porque uma das principais funções do jornalismo é informar e conectar. Então, eu queria entender de vocês qual que é o maior desafio de um profissional de SEO no que diz respeito às atualizações do Google hoje, pensando em conteúdo e pensando em Core Web Vitals e performance também. A segunda pergunta é um pouco mais técnica. E aí eu queria saber de vocês, para a gente gerar uma discussão mesmo, se, na opinião de vocês, como profissionais de SEO, vai ter mudança de otimização de feature snippet para o SGE. Porque o SGE já começou a ser mostrado aqui no Brasil, né? E a gente tem o processo da posição 0 ali do feature snippet, no qual nas quais a otimização parece que vai ser um pouco semelhante ao processo de resposta do Google. E a terceira e última é um pouco mais voltada para a Helena, acredito eu, que a gente tem o Gemini hoje lendo em linguagem multimodal. E aí isso abre para a gente um plano muito amplo, né? Há quem diga, quem gosta de teoria da conspiração, que agora a gente vai conseguir falar com os ETs. Estou esperando. E aí, neste processo, a necessidade de um conteúdo sincrético, que a gente consiga atender os desafios dessa busca do usuário e também a adaptação dos gadgets que a gente usa. Na tua opinião, quais vão ser as perspectivas de conteúdo para os próximos anos, tendo em vista toda essa evolução? Puxa. Olha, vamos responder uma, então. Aí a gente conversa depois no café, pode ser? Qual que era a primeira? Bom, vamos lá. Eu vou te falar um pouquinho de atualização de conteúdo, tá? Que é muito importante. Conteúdo, algoritmo, né? Esse é o nosso desafio, né? E é muito engraçado porque, assim, né? O que vale hoje pode ser que não tenha a menor validade amanhã, né? O Google ele muda hoje e o que é curioso é que assim a gente vai ficar sabendo às vezes depois de alguns meses, né? Inclusive tem vários momentos que eu tenho clientes que estão em alta, de repente cai porque teve uma atualização, depois volta. Então, o que tem que fazer? Você tem que analisar. É importante você ter vários cases na mão para você entender o que está acontecendo. Acompanhar o Google, ele tem o Core Update, onde ele vai te passando um pouquinho dessas informações e testar, tá? Você tem que testar muita coisa, porque não é uma chavinha que nós que estamos trabalhando aqui com SEO podemos ir lá e ligar e falar assim, ó, cliente, você está aí na primeira posição, né? Esse é o sonho de todo mundo. Eles acham que a responsabilidade é nossa. Você pode fazer, inclusive, tudo direitinho e você não alcançou ali o resultado, né? Então, não é uma responsabilidade exclusiva. Algoritmos tem que acompanhar, tá bom? E fazer muitos testes. É isso que é a dica que eu dou aí para você.
Pessoal, vou agradecer aí todo mundo. Não vai dar tempo da gente conversar. Quem quiser depois ali um bate-papo ali no café com a gente continua com o maior prazer. Acho que essa discussão é super agradável. Espero poder encontrar aí todo mundo. Obrigado. Até a próxima.